Mais de 120 líderes chegaram hoje a Glasgow, na Escócia, para participar da COP26, Conferência do Clima da ONU, um encontro decisivo para evitar uma catástrofe climática no planeta. E a mensagem comum de todos os líderes é que o tempo está acabando para tomarmos uma atitude e reduzirmos as emissões de carbono. Começamos então essa edição do Jornal Hoje, indo direto para Glasgow, ao vivo, para falar com a nossa correspondente, a enviada especial Cecília Malan. Cecília, muito bem-vinda, uma ótima tarde para você aí. Traz para a gente, por favor, como é que foi, portanto, esse dia, de abertura, com líderes mundiais se pronunciando, enfim, como é que tudo isso está repercutindo e o que de mais importante você traz para a gente aqui no Brasil. Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Olha, esse primeiro dia de conferência, que vai, ao longo dos próximos 12 dias, reunir cerca de 25 mil pessoas, começou com filas e atrasos. Muitos participantes esperaram mais de 2 horas do lado de fora, no frio escocês, até conseguir entrar. Todos nós precisamos fazer testes diários de Covid e apresentar o resultado negativo antes de passar pela segurança, o que acaba atrasando todo o processo e talvez por isso a sessão de abertura começou meia hora depois do horário previsto. Mais cedo, o anfitrião do evento, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, recebeu os líderes mundiais. O presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro italiano Mario Draghi vieram direto de Roma, onde terminou o encontro do G20 ontem. O Reino Unido quer assumir um papel de liderança na questão ambiental. Mas a grande pergunta que se faz por aqui é como costurar um consenso climático entre quase 200 países em condições muito diferentes se as 20 maiores economias do mundo não conseguiram se comprometer nem sequer com uma data para neutralizar as emissões de carbono no planeta. O presidente americano Joe Biden falou agora há pouco, reconheceu que nenhum país na história lançou mais dióxido de carbono na atmosfera do que os Estados Unidos, mas que agora o governo quer dar o exemplo através de ações concretas e não mais palavras vazias. Em frente a uma plateia de peso, o primeiro-ministro britânico deu as boas-vindas à Escócia, lembrando um dos personagens mais famosos do país, James Bond. Boris Johnson disse que o espião quase sempre termina os filmes lutando contra o tempo para impedir que o mundo acabe. A tragédia é que não estamos num filme e o dispositivo para o juízo final é real, ele disse. Boris Johnson afirmou ainda que o encontro em Glasgow pode ser um ponto de virada histórica. Ele destacou que temos a tecnologia e podemos encontrar financiamento para uma economia verde, mas a questão é se temos a vontade política. Boris Johnson alertou que as pessoas que vão julgar os líderes de hoje não nasceram ainda. Se falharmos, as gerações futuras não vão nos perdoar, ele concluiu. Em seguida, quem discursou foi uma brasileira, a ativista indígena Chay Suruí, do povo Paitar Suruí, de Rondônia e Mato Grosso. Ela falou em inglês e, mais uma vez, o tempo, ou a falta dele, foi o destaque. Os impactos das mudanças climáticas estão acontecendo agora, ela disse, não em 2030 ou 2050. E ressaltou que os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática. Precisamos estar no centro das decisões tomadas aqui. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, uma das vozes mais contundentes no combate ao aquecimento global, disse que o vício nos combustíveis fósseis está levando a humanidade para o abismo. E que ou paramos o carbono ou ele vai nos parar. Está na hora de dizermos chega. Chega de nos matarmos com carbono e chega de tratar a natureza como banheiro. Estamos cavando nossa sepultura, definiu Guterres com palavras fortes.
O presidente russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping não participam da COP26, assim como não foram ao encontro do G20 em Roma no fim de semana. O presidente Jair Bolsonaro, que ainda está na Itália, também não vem à conferência da ONU. A mensagem em vídeo do presidente Bolsonaro foi exibida no fim da manhã apenas no pavilhão do governo brasileiro. Por decisão da organização do evento, líderes que não vieram pessoalmente a Glasgow não podem transmitir mensagens gravadas na plenária, o salão principal, diante dos olhos do mundo. Muito bem, em uma transmissão feita a partir de Brasília, o ministro do Meio Ambiente representou o Brasil, portanto, na COP26. Joaquim Leite anunciou uma nova meta para reduzir a emissão de gases em 50% até 2030, mas sem dizer como é que o Brasil vai atingir esse objetivo. Ainda nessa edição do Jornal Hoje, vamos dar todos os detalhes desse anúncio, dessa mensagem também do presidente Bolsonaro e a repercussão entre os ambientalistas. Volto agora a chamar Cecília Malan ao vivo de Glasgow, onde ela acompanha, portanto, esse primeiro dia da COP26. Cecília, conta pra gente como é que, na prática, as negociações para a redução de emissão de gases, como é que tudo isso funciona por aí? Porque a gente sabe que tem muita promessa, muito compromisso que é estabelecido, mas se não houver vontade política para botar isso em prática, nada vai acontecer. Traz pra gente, então, como é que essas conversas de bastidor se dão. Bom, na verdade, as negociações que acontecem ao longo dos próximos 12 dias, sempre a portas fechadas, vão ganhando corpo. Elas ainda estão um pouco cruas, digamos assim, agora, mas vão sendo afinadas com as conversas entre delegações nacionais. Essas negociações é que vão determinar se a COP em Glasgow vai ser ou não um sucesso em implementar as regras do Acordo de Paris. As promessas atuais, como vocês sabem, não são suficientes para limitar o aquecimento do planeta a 1,5 grau, esse número crucial para evitar uma catástrofe climática. Segundo o último relatório de ciência climática da ONU, ainda podemos evitar um aquecimento maior. Essa meta ainda é viável, mas precisamos agir agora. E essa COP pode e deve apresentar planos para acelerar os cortes de emissões, para apoiar financeiramente os países mais pobres, para começar a fechar, por exemplo, a indústria dos combustíveis fósseis, para impedir a derrubada de mais florestas. São muitos os desafios, é claro, mas não temos escolha. Nenhum país está a salvo e um fracasso aqui em Glasgow é um fracasso para todo o planeta, como mostra agora o correspondente Rodrigo Carvalho. 2021 não vai ser só lembrado como o ano em que o mundo começou a se recuperar da pandemia, mas também pela quantidade de eventos climáticos extremos, sintomas de uma crise toda nossa. O noroeste dos Estados Unidos e o Canadá enfrentam uma onda de calor sem precedentes. Quase 50 graus no Canadá, gente morrendo de calor, centenas de vítimas. Parte do nordeste dos Estados Unidos está sob estado de emergência por causa da passagem dessa tempestade, a Aida. A situação é caótica por lá e já é considerada histórica. Furacão em Nova York, inundações catastróficas na China e na Alemanha. Incêndios em países como Rússia e Grécia. O relatório desse ano do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o IPCC, afirmou que as mudanças causadas pelos humanos são incontestáveis e sem precedentes, algumas irreversíveis por milênios. Essas alterações estão ligadas ao aumento da emissão de gases poluentes que pioram o efeito estufa. Com a Revolução Industrial, a gente passou a queimar combustíveis fósseis, como carvão e diesel, em fábricas, nos carros. Foi o que alimentou as economias do mundo. Mas sobrecarregou a atmosfera com tantos gases que parte do calor não consegue mais ir embora. É isso que está gerando um aquecimento global. A gente está emitindo muito mais CO2, por exemplo, o gás carbônico, do que a capacidade da natureza de absorver. Cientistas falam que, com um planeta mais quente, os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes e fortes. O Brasil sente também, claro que sente. O relatório do IPCC reforçou que o nosso país abriga uma das áreas do mundo com efeitos mais drásticos, o semiárido, que já enfrenta aumento da temperatura e secas mais intensas. Essas condições, aliadas ao avanço do desmatamento,
tendem a agravar a desertificação no semiárido, que já corresponde a uma área equivalente ao território da Inglaterra. Ninguém escapa, Rodrigo. O ativista ambiental e escritor Ailton Krenak é testemunha de como as mudanças climáticas impactam, por exemplo, a vida das populações indígenas. Nós observamos outros eventos bem dramáticos, que foi o aumento das queimadas involuntárias. Sem ninguém botar fogo em lugar nenhum, aquele lugar pega fogo. As queimadas por causa de secas prolongadas e uma espécie assim de a vegetação virar combustível. Não é porque tem frente fria que o planeta como um todo não esteja aquecendo. É importante entender a diferença entre tempo e clima. Tempo é a condição atmosférica num determinado momento e local. Em Londres agora faz 13 graus, está um vento forte e um solzinho entre nuvens. Clima é o padrão meteorológico ao longo de um período. E é isso que está mudando. O esforço hoje, firmado no Acordo de Paris, é para limitar o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus. Muita gente pensa, não é muito, mas é a média global. No Ártico, o aquecimento já é 3 vezes mais alto, diz o professor Mark Maslin, da University College London. Cientistas têm chamado a atenção para a rapidez do derretimento das geleiras. A Indonésia já anunciou que vai mudar a capital de Jakarta para outro lugar, lembra o professor. Bangladesh pode perder 20% do território por causa do aumento do nível dos oceanos. É um impacto imenso, ele diz. Mas afinal, o que a gente pode fazer diante disso? Por exemplo, se perguntar como a energia chega na nossa casa. Dá para mudar para uma energia renovável? Vai custar mais? Não? Ótimo. Isso manda uma mensagem importante para os governos, diz o professor. O mundo ideal seria consumir alimentos produzidos localmente. Dá para olhar para outros hábitos também, como o desperdício de água. A energia usada pelas empresas de serviços públicos para tratar e bombear a água emite CO2. Na hora de lavar louça, usar uma tigela com água em vez de deixar a torneira aberta pode evitar a produção de quase 700 quilos de gás carbônico por ano, por pessoa. Quase o mesmo que uma viagem de avião de 2 horas. E vale olhar também para como você se locomove, complementa o professor. Por exemplo, precisa viajar de avião a trabalho? Se der para fazer uma reunião virtual, melhor. E claro, é preciso falar mais sobre a crise ambiental e votar em políticos que se preocupam com esse assunto. Essa parábola da Arca de Noé, ela tem vindo com muita consistência para mim nas últimas semanas, diante desse debate do clima global, porque tinha um sujeito que ficava construindo uma arca e avisando que a gente ia ter um dilúvio. E ninguém prestou atenção. Quando o dilúvio chegou, todo mundo que estava ao redor morreu. Só os caras que fizeram a arca sobreviveram. Nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta. Uma meia dúzia está interessada no assunto, as outras estão ignorando solenemente. E é como alertam os ambientalistas, né, os mais respeitados do planeta, essas mudanças não são para amanhã, são para ontem. Né, Cecília Malan? Até o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que a gente está cavando, né, as nossas próprias sepulturas se a gente não fizer nada já para combater esse aquecimento global. Conta para a gente então, Cecília, você de volta ao vivo aí em Glasgow, né, quais são os outros destaques que você traz para a gente dessa reunião, dessa cúpula tão importante do clima? Bom, vamos lá, Trali. As declarações dos líderes mundiais continuam por aqui. Os primeiros ministros da Espanha e da Itália já falaram, assim como o presidente das Ilhas Seychelles, grande vítima das mudanças climáticas, assim como tantas outras nações insulares. Nós queremos uma vida melhor, mas antes queremos continuar vivos, ele disse em mais um discurso forte aqui em Glasgow. O presidente francês, Emmanuel Macron, criticou quem assina metas climáticas bonitas e depois fecha acordos comerciais contraditórios. Aos jovens preocupados com o futuro, o primeiro-ministro do Canadá disse: "Nós te ouvimos e precisamos fazer melhor."
A ativista sueca Greta Thunberg, que sempre denunciou com coragem a falta de ações concretas e ambiciosas, está participando neste momento de um protesto agora aqui em Glasgow, logo do lado de fora do centro de convenções onde estamos, acompanhada, como sempre, Trali, das futuras gerações. É isso aí, né, Cecília? São essas futuras gerações que têm que fazer essa pressão agora, né? Porque é o futuro delas que está muito comprometido e o nosso presente também. Mais uma vez, muito obrigado. Daqui a pouco a Cecília volta ao vivo aqui conosco com outras informações importantes sobre a COP26, Conferência do Clima, que, repito, acontece em Glasgow, na Escócia.